Desemprego cai no Brasil e fecha 2025 em 5,6%, menor nível da série histórica. Quem traz a informação é Arthur Madeira. A taxa de desemprego no Brasil fechou 2025 em 5,6%, a menor desde 2012. No último trimestre, caiu para 5,1%. Os dados são da PNAD contínua e divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, dia 20. Mesmo assim, 38% dos trabalhadores seguem na informalidade, sem direitos como férias e 13º. A subutilização da mão de obra, que inclui quem trabalha menos horas do que gostaria, ficou em 14,5%. Já o rendimento médio mensal chegou a R$ 3.560. Em Minas, a taxa de desemprego ficou em 4,6%, abaixo do índice nacional. Obrigado, Arthur Madeira, pela primeira vez aqui no Meio Dia em Pauta, e os ouvintes vão acompanhá-lo aqui também, assim como em toda a programação da 98 News. Gustavo Andrade, o Paulo Leite falou aqui sobre as quaresmeiras, né, que determinado jornal sempre trazia como uma espécie de novidade, e todo dia eu peço uma análise do mercado financeiro, mas ao contrário da história das quaresmeiras, sempre há algo novo a dizer. O que te chama a atenção nos movimentos de hoje? Pegar esse exemplo, assim, porque tem uma brincadeira, né, lá do Franklin, lá, que era assim, né? Todo mundo quebra devagar e de repente. Né? No Brasil, né, a gente pode usar isso, né, para memória. Né? No Brasil, o Brasil faz memória devagar e de repente. Né? E por que eu tô falando isso também? Porque é engraçado, né, que de ontem para hoje parece que todos os jornais redescobriram, inclusive que tem que voltar a discutir sobre o fiscal. Interessante, né? Depois do carnaval as pessoas relembram as coisas. Fora isso, assim, eu acho que tem essa temática constante que está super interessante do que de fato é a causalidade da inteligência artificial no mundo como um todo, assim. Lá fora isso continua sendo a grande temática, fora os dados que saíram, então dados de inflação, o PCE saiu, né, PIB americano saiu, mas só que o que está mandando mesmo é esse questionamento, né, diário de quem ganha, quem perde em A, e isso tem gerado movimentos muito agressivos de fluxos, e isso, né, mudou também a cara do fluxo. Né, porque parece que a gente está meio que numa segunda fase agora, né, de divergência dos fluxos, né, que podem ir para os Estados Unidos ou podem ir para os outros lugares. Que assim, a primeira fase foi, se o Trump zoneia tudo, o institucional piora, eu quero ter parte do meu dinheiro não só nos Estados Unidos, então eu mando fluxo para os outros países. Mas agora parece que assim, dentro dos Estados Unidos ou dentro das temáticas, né, que eu posso colocar o dinheiro, o que de fato eu vou colocar esse dinheiro? Né? E a inteligência artificial está mudando muito esse processo. Então isso a gente discutiu, né, do software is dead, a gente discutiu, né, como é que isso está afetando o mercado financeiro, as empresas, né, que atuam no mercado financeiro, construção e por aí vai. E todo dia surge uma coisa nova. Eu acho isso uma coisa que está tão interessante de notar, porque está mexendo muito os fluxos e a volatilidade de curto prazo, ela, obviamente, está mais aflorada. Por conta disso. E por que eu estou falando isso? Porque agora, né, a OpenAI, né, que é a dona do ChatGPT e etc., ela está para terminar uma captação, né, que a avalia em 830 bilhões de dólares. Né? Em outubro do ano passado, a última captação dela a avaliou em 500 bilhões de dólares. Então, de outubro para cá, né, o que o mercado está falando é que a OpenAI vale 830 bi, né, de dólares, ou essa variação. Assim, o que mudou de lá para cá? Eu acho que assim, o questionamento é quem que vai ser o ganhador, quem que vai ser o perdedor. E o mais interessante é na hora que você olha, quem que está falando que ela vale isso é NVIDIA, que quer colocar 30 bi na captação de 100 bi, a Amazon, que falou que vai colocar 50, a Microsoft, o fundo de Abu Dhabi, etc. E o mais legal de tudo é que isso é um fluxo circular, porque a OpenAI vai receber o aporte desses caras, 100 bi de dólar agora. Mas só que desses 100 bi, ela tem que comprar chips da NVIDIA, que colocou os 30 bi. Ela tem que contratar o AWS da Amazon, que colocou os 50 bi. Ela tem que contratar o Azure da Microsoft, que colocou alguns bis e por aí vai. E parece que esse fluxo circular, quase que da renda, está sendo redefinido. Né? Então, assim, essa discussão de todo dia de quem ganha e quem perde está ficando cada vez mais interessante. Mas, assim,
desculpa, mas é sobre o tamanho do cachorro, sabe? Assim, tem essa brincadeira, assim, não é sobre o tamanho do cachorro, é sobre o tamanho da luta dentro do cachorro. Não é. É sobre o tamanho do cachorro. É o cachorro. É sobre o tamanho do cachorro. Né? Que é o que o mercado está classificando como hyperscalers. Né? Isso eu tenho escala. Eu gero caixa, eu posso fazer esse investimento, eu posso fazer toda essa tonalidade. É sobre o tamanho dos caras. E o legal agora é que antes a gente falava sobre Magnificent Seven. Vocês lembram disso? Assim, você tinha as 7 empresas maravilhosas, etc. Aí agora virou The Big Four. Quem que são The Big Four? Meta, Amazon, Microsoft e Google, que são quem estão comandando todo esse processo e aparentemente podem ser os grandes vencedores. Então, assim, isso é uma temática interessantíssima e vai sobrar dinheiro, né, ou faltar dinheiro por conta disso. Né? Eu acho que essa é a grande temática que a gente tem que discutir. Né? E, embora pareça uma coisa nova, ela também é uma coisa meio antiga. Não é isso? Então, acho que a gente já discutiu isso. O mais do mesmo com um novo tempero. Isso aí, algo desse tipo, mas esses eu acho que são bons pontos. O que eu acho interessante é o seguinte, na fala do Gustavo, a gente tem que lembrar que depois do carnaval tudo vira agenda, né? E a gente tem que começar a pensar que agora as agendas começam a aparecer. Máscara some, mas o CPF e o CNPJ continuam valendo. E essa discussão de como vai ser a vida daqui para frente fica cada vez mais claro. O Brasil tem essa coisa assim de que samba desliga, despertador acende, né? Não é não, a vida é a mesma coisa. É até bom para refletir, porque, claro, a gente precisa de alegria, a gente precisa de entretenimento, a gente precisa de uma vida fora da vida que pensa e transforma o tempo inteiro, mas não adianta nada tudo isso se nós não conseguimos entender as consequências de cada coisa que acontece. Não é sobre a luta do cachorro, é sobre o cachorro. E vamos falar agora sobre Vale, que comunicou ao mercado que fechou um acordo para criar um consórcio de mineração de níquel no Canadá, na região de Thompson. 3 parceiros vão ficar com a maior parte do negócio e a Vale mantém uma participação menor. O grupo prevê investir até $200 milhões para manter a produção. E o acordo ainda depende de aval dos órgãos reguladores e deve ser concluído até o fim deste ano de 2026. O movimento chama a atenção do mercado porque acontece em um momento em que a companhia avalia mudanças estratégicas e até mesmo a possibilidade de um IPO no horizonte. Gustavo, para quem tem ações da Vale, se questiona, isso muda o valor da empresa, mexe com as ações, o que essa revisão sinaliza para investidores e também para o futuro da companhia? Dá para se tirar alguma resposta concreta disso ou é aquele momento em que a bússola fica meio balançando e perdendo um pouco o norte do nosso planeta? De novo é sobre o tamanho do cachorro. De novo é sobre o tamanho do cachorro. Né? E o pano de fundo, o panorama disso, né, que é terras raras e etc., é assim, quem tem cacife, quem tem bolso para poder investir num processo de maneira realmente estrutural. Não é brincar nesse jogo, é jogar o jogo de verdade. E é ganhar o jogo. Né? E a gente vai falar de poucos players que vão conseguir fazer isso no mundo. Vale lembrar qual que é o tamanho do jogo, né, que a Vale está jogando, mas vale também lembrar qual que é o tamanho da Vale nesse jogo. Né, uma das maiores produtoras, né, não só de minério, mas de uma das maiores mineradoras do mundo. Por que eu estou usando essa palavra? Gustavo Pimenta, que é o novo presidente, assumiu em outubro de 24, se eu não me engano, né, ele deu uma entrevista agora em Davos, no começo do ano, até eu acho que comentei com vocês, né, que perguntam para ele sobre terras raras, etc. Não, a Vale é uma empresa de mineração. Olha, que é um sinal maior do que isso? Né, ele falou assim, eu vou minerar tudo. Né? Não é só minério de ferro, eu vou minerar absolutamente tudo que possa gerar resultado para o meu acionista. Né? E mais do que isso, a Vale não só tem bolso porque ela gera caixa com a operação dela, mas ela tem uma operação extremamente eficiente. Ela é muito desalavancada e tem acesso a capital muito fácil, exatamente por conta disso. Então ela consegue jogar esse jogo muito bem. De novo, é sobre o tamanho do cachorro, não é, né, necessariamente ou qualquer outra coisa. Né? E eu acho que a Vale ela vai se colocar cada vez mais, né, como um dos componentes mais importantes desse cenário, principalmente para o Brasil. Vale lembrar, né, o chefe do executivo foi lá agora na Índia conversar com um monte de gente. Né? Saiu um artigo ótimo também no Neofeed, falou assim, a linha tênue da visita de Lula na Ásia. Que é assim, eu não posso,
nem tirar a mão dos Estados Unidos nessa coisa da terras raras e nem da China. Tem que tentar jogar esse jogo da melhor maneira possível, tem que tentar me beneficiar disso da melhor maneira possível. Né? E diria que parte do benefício que o Brasil como um todo pode ter em relação a terras raras passa pelo tamanho do cachorro que avalia. Deixa eu trazer uma informação que está fora do nosso roteiro, porque acaba de chegar agora. A Suprema Corte Americana considerou ilegal o aumento de tarifas decretado por Donald Trump sobre produtos importados de vários países. O julgamento analisou um recurso do Departamento de Justiça americano contra uma decisão de uma instância inferior e agora impõe ao presidente qualquer tarifa que seja imposta por ele deve ser aprovado pelo Congresso americano. Isso afeta diretamente as medidas que ele adotou contra o Brasil e contra outros países, né? Para o Brasil ou para outros países. Contra não é a palavra adequada. Para o Brasil e para outros países. Que impacto isso pode ter em curto prazo? Assim, é engraçado porque esse negócio da tarifa saiu, era 50%, 100%, 125%. A tarifa média dos Estados Unidos subiu de 8% para 14%. Isso. Né? Então, assim, depois de toda a bravata, o impacto de verdade que a gente teve foi razoavelmente muito concentrado em poucos bens, e entre aço, alumínio, etc., carnes e por aí vai, algumas coisas bem mais específicas. Então, a primeira coisa, assim, é que aquela temática que a gente começou exatamente há um ano atrás, que foi pós-carnaval, né, aquela coisa toda, né, ela foi muito menor, o impacto foi muito menor do que ela deveria ter sido. Em algumas frentes. Primeiro, né, dentro do próprio processo tarifário, mas como consequência do próprio processo inflacionário e do próprio processo de reorganização industrial. Né? Ou seja, fábricas voltando, né, eu vou produzir isso ao invés de produzir lá, aquela coisa toda. Então, acho que esse é um contexto importante, que o impacto já tinha sido menor. Eu acho que tem um impacto econômico em termos de economia política mais relevante do que qualquer outra coisa. Que é falar o seguinte, você pode muita coisa, mas você não pode tudo. Fortaleça as minhas instituições. Calma aí, né, que aqui não é, infelizmente, países da América Latina que começam com B. Né? Aqui é uma outra situação. Se essa é uma outra situação, a gente tem que voltar a discutir de novo. Olha, perdeu a institucionalidade, fluxo para fora. Né? Não, manteve a institucionalidade, que foi a mesma discussão que a gente teve com o Kevin Walsh. Sim. Né? Sim. Talvez eu me fortaleça de novo em termos de querer receber esse fluxo, não é isso? Né? Isso eu acho que no curto prazo, na primeira coisa, tem que olhar para a moeda. Né? Entra aí, Júlio, você está no computador, olha o que está acontecendo com o DXY. Né? Diria que deveria estar subindo nesse caso. Né? Se está ou se não está, não tenho a menor ideia. Né? DXY é aquela cesta da moeda americana Sim. contra todas as moedas do mundo. É a força do dólar comum contra o mundo. E ele caiu muito, né? Exatamente por conta desse processo. Saiu lá do seu 110 e foi para o 96 e desde abril, maio do ano passado, está mais ou menos, né? Tá mais ou menos nesse 98. Aí tá atrasado. Né? Mas de 22. Mas tá flat. 98, tá parado. Né? Assim, no curto prazo, provavelmente vai ter um impacto na moeda, mas o que eu acho que deveria ter um grande impacto é na economia política, que é rediscutir institucionalidade, que talvez funcione muito mais do que tudo que tem acontecido, e se isso é verdade, quais são as consequências disso. Mas que talvez isso seja um grande preâmbulo, que de fato, não é isso, a eleição que ele vai ter agora no midterm vai ser muito exatamente difícil, sobre isso. As midterms ficam absolutamente influenciadas, porque agora o Congresso terá que ser consultado em ações que até então Trump achavam que eram absolutamente deles, né? As ações eram absolutamente de sua autoria. A partir de agora, com o Congresso tendo que ser consultado, as midterms que acontecem em outubro, mais ou menos na mesma época que acontecerão as eleições no Brasil, essas midterms ganham agora uma importância muito grande para o equilíbrio das decisões de Donald Trump. Só fazer esse comentário, que eu acho que é importantíssimo. Olha como é que as coisas mudam, mesmo assim. O Banco Central americano, ontem, né, ele também tem um departamento igual ao nosso Banco Central americano, que é o Working Paper Series, que é um monte de cara que trabalha dentro, ótimos pesquisadores, doutorado, etc. Eu vou pesquisar um monte de coisa para tentar descobrir várias coisas e ajudar na parte do processo, essa coisa toda. E ontem eles soltaram um artigo sobre a importância, né, de plataformas como o Polymarket e a Cauchy, para medir cenários macroeconômicos em tempo real e como que isso afeta a concepção das expectativas, né, a construção das expectativas, etc. Na hora que você coloca lá no Polymarket, né, qual que é a chance do Trump perder o Congresso? É quase 100%. Qual que é a chance de perder o Senado?
era muito baixa e começou a subir. Qual que é a chance dele sofrer um impeachment? Começou a subir de novo. Né? Olha que coisa... E é isso. Eu acho que essa que vão ser as discussões muito relevantes que a gente vai ter. E o caso, a questão política americana também ganha outros contornos com o caso Epstein, que vai adquirindo contornos muito maiores do que se imaginava. Né? O que aconteceu, por exemplo, com um membro da família real. Em 320 anos da família real, nunca havia acontecido isso. Então, são documentos sigilosos do governo britânico vazados por um membro da família real, que tinha até perdido o seu título de príncipe, né? Era um plebeu, mas que vazou, ex-plebeu, que vazou documentos para um empresário que promovia relações espúrias com outros empresários e com outros governos pelo mundo. É uma situação que começa a mexer com tudo. E só voltando um pouco aqui no tema terras raras, inclusive um levantamento que o Gustavo compartilhou com a gente recentemente no nosso grupo de reunião de pauta do nosso meio-dia. O famoso WhatsApp. O próprio. O WhatsApp, Nossa, tô tentando valorizar aqui o... WhatsApp, Gustavo entrega o ouro. Bank of America apontando que o Brasil detém 23% das reservas globais de terras raras, mas fornece menos de 1% da oferta mundial. Entraves incluem financiamento restrito, falta de estratégia nacional e limitações regulatórias. Crédito doméstico é escasso, apesar de iniciativas do próprio BNDES e da FINEP. E a cadeia de valor é concentrada na mineração com baixa capacidade de separação e refino, gerando grande dependência de importações da China. E aí a gente vê a grande ação que esse governo propõe, que é a criação de mais uma agência reguladora, que foi anunciada pelo ministro de Minas e Energia, mais um lugar onde a burocracia vai imperar sobre decisões técnicas, práticas, rápidas e velozes. Esse é que é o grande problema para se discutir.